Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek e hoje vamos falar da segunda temporada que vai contar a história que segue a vida de Ko, um adolescente que tem dificuldade em dormir durante a noite. Um dia ele encontra uma vampira chamada Nazuna que convida ele para passar a noite com ela, pois ela precisa de sangue para sobreviver. Ela precisa muito de sangue para sobreviver. Acaba aceitando essa oferta, essa proposta e tudo mais. E a partir daí, sua vida muda completamente. Nazuna se revela uma vampira muito peculiar, com um senso de humor estranho e muitas peculiaridades. Com o tempo, ela começa a ensinar o Ko sobre o mundo dos vampiros, o que desperta seu interesse em descobrir mais sobre a raça. Né? O que desperta seu interesse em descobrir mais sobre a raça. Estou falando, né, de Call of the Night, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Ko, né, no final do último episódio, eles tinham saído pra tudo mais. Calma aí um segundo. Né? Eles tinham saído para beber e justamente o Ko queria saber mesmo se ele era um vampiro ou tudo mais, né? Só que ele acaba levando ela para casa da Nazuna, onde ela poderia descansar um pouco, pois ela estava muito bêbada. Mas ele pergunta para ela se ela queria beber alguma coisa, se ela queria alguma coisa e tudo mais, uma água ou algo do tipo, e ela queria também ter uma companhia enquanto a Nazuna vai comprar algo para medir o beber, né, para tentar passar a ressaca e tudo mais, a bebedeira e tudo mais, o efeito da bebida no caso. E ela pede que ele converse com ela, ele conta a sua própria história do que aconteceu com ele da seguinte forma: ele vivia uma vida incrível, ele era considerado um gênio e tudo mais, né? Mas ele não se sentia bem vivendo normalmente, ele não estava se sentindo bem, até que ele se encontra, né? Ele sai à noite e tudo mais e acaba encontrando uma vampira, que no caso seria a Nazuna. Com isso, ele acaba vendo que a noite tem suas vantagens, que tem seus meios de diversão, tem tudo que ele precisa para se divertir tem durante a noite, entendeu? E ele acaba conhecendo mais algumas pessoas novas, como as outras vampiras que eram amigas da Nazuna, conhece o Akan, e ele acha isso divertido. Ela pula nos braços do Ko e fica ali daquele jeito, abraçada, e acaba meio que dormindo, né? Ela acaba dormindo nos braços do Ko, né? Ela acaba dormindo nos braços dele, né? Calma aí um segundo que eu tenho que ajeitar um negócio aqui, né? Aí ela acaba dormindo. Naquele momento, a Nazuna tinha chego com as bebidas e tudo mais que ela tinha pedido para comprar, né? Até cigarro eu acho que ela trouxe também. E a Nazuna, ela acaba chegando com as compras e vê que a Mediro estava dormindo. Eles saem juntos, né, para conversarem, e ele pergunta se a Mediro poderia ter uma vida normal daqui para frente, dali para frente, no caso. Mas a Nazuna, ela fala assim que desde o dia em que ela conheceu a Mediro, ela sabia que ela não era uma pessoa normal, que ela não era uma pessoa normal. Assim como ela olha pro Ko, pra Akira e pro Mahiro, que eles não são pessoas normais. Mas o Ko se acha mais normal que a Akira e o Mahiro, né? Aí a própria Nazuna fica se perguntando se eles achariam isso da mesma forma, se um acharia que é normal e o outro não, e tudo bem. Eles decidem ir visitar o trabalho da Midori. A mesma fala que estava com falta de pessoal, que era no meio de café, né? E tava com falta de pessoal, então ela pede pra Nazuna fazer esse favor pra ela, e mesmo não querendo, porque a Nazuna não queria fazer isso, ela acaba fazendo, né? Mas antes ela acaba bebendo, né, um pouco pra poder se animar, né? Ela acaba bebendo um pouco pra poder se alegrar mais, pra fazer o trabalho direito. E ele acaba conversando com um familiar da Midori, que faz ele se lembrar mais de tudo que ele tinha feito desde que conheceu a Nazuna, né? Todos os momentos que ele passou junto com ela, tudo que ele fez com ela, que ele não fez com ela, que ele pode ainda fazer com ela e tudo mais. E aí, a Midori acaba indo festejar com as outras vampiras, no caso Mizuna, ele e a Midori, né? Acabou indo festejar com as outras vampiras,
as vampiras pedem pra que na próxima a Midori traga o familiar dela, né? Que é o Lofton, né? O familiar meio gordão dela. Mas ele fala que seria uma honra, mas não queria atrapalhar. Ele mesmo tinha falado que não queria atrapalhar a diversão das garotas, né? As meninas acabam falando da situação do próprio Ko, né? Que ele, antes de se tornar um vampiro, já estava praticamente fazendo parte, né, do grupo delas e tudo mais, só que ele estava perdido em pensamentos, né? Por quê? Porque ele estava pensando se ele poderia ajudar a Meijiro de alguma forma. A Nazuna pergunta pra ele se ele queria caçar vampiros. Só que ele fala que não. Por quê? Porque ele acha que a Meijiro parou com toda essa situação e tudo mais, mas quer ajudar ela a encontrar o vampiro que transformou o pai dela em vampiro, né? E tentar entender o porquê que esse vampiro fez isso, por que ele transformou o pai da Meijiro em vampiro, né? Ele quer tentar entender toda essa situação, né? E a Nazuna acaba se despedindo das meninas, as meninas acabam provocando ela, pedindo pra ela beijar o Ko e tudo mais, só que ela fala assim, não tomem conta da minha vida, tomem conta da vida de vocês. Ela mandou uma patada daquelas em cima das meninas e foi embora com o Ko. O Ko acaba falando que gosta dela e tudo mais, e ela acaba soltando ele, mas pegando logo depois. E eles param ali, né? E eles param ali naquela situação, né? Eles param ali pra, né, poder sugar o sangue, né? Pra ela poder sugar o sangue do Ko. Enquanto isso, a Meijiro tava fumando, né? Ela tinha acordado, visto a sacola e tudo mais. Ela fica fumando, observando ali a noite, né? Ela fica ali na varanda da Nazuna. E ele fala assim, o próprio Ko fala que eles estavam querendo, que ele estava querendo fazer uma coisa, né? Deixar a privacidade deles ali pra poder sugar o sangue dele. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.